PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad afirma que o presidente Lula não vai recorrer a medidas eleitoreiras. Misael Mainetti, com todos os detalhes, o ex-ministro citou inclusive a estratégia usada por Jair Bolsonaro em 2022. Misael. Bastante coisa para a gente comentar aqui, Tiago, papel e caneta na mão. Boa noite de novo para você. Fernando Haddad, pré-candidato ao governo em São Paulo. Eu vou começar com um destaque dele em relação a algo que a gente falava bastante. Haddad não quer ser candidato ao governo em São Paulo e o presidente Lula ficou convencendo ele, fazendo pressão. Pois bem, dessa vez ele falou sim, que ele teve que virar a chavinha e que o presidente ficou horas conversando com ele por telefone, pessoalmente, falando disso para ele finalmente topar e concorrer ao governo de São Paulo. Acompanhe. Quantas vezes eu ouvi: o presidente Lula vai fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez no último ano para ganhar a eleição? Eu quantas vezes ouvi isso? Da Faria Lima, não sei o quê. Eu falo, cara, o presidente Lula não vai fazer isso. Não fez e não vai fazer. Porque não acredita nisso. Essa declaração, Tiago, a gente ouviu, na verdade, outra declaração em relação ao que Haddad disse sobre o presidente Lula tomar medidas eleitoreiras, por exemplo, lançar algum tipo de bolsa, algum programa aí, assim como o Bolsonaro fez em relação à tentativa de reeleição dele. Então ele falou que o presidente Lula não vai tomar medidas como essa pré-eleição. A gente vai acompanhar. Agora sim a gente vai ver a parte em que Fernando Haddad diz que ele precisou virar a chavinha justamente para tentar o governo de São Paulo. Acompanhe. Eu estava com a cabeça muito no plano nacional e eu resisti muito a virar a chave, porque é um esforço. Deu para notar. Não, mas é um esforço que você tem que fazer intelectual, mudança de projeto, é muito diferente. E eu estava convencido de que eu tinha que tentar elaborar esse plano de desenvolvimento em torno desse eixo. Eu estava muito focado nisso, né? Aí o presidente Lula, né, conversou comigo muitas horas, em vários dias diferentes, e falou: olha, nós precisamos de um candidato forte em São Paulo que seja capaz de, em pouco tempo, explicar o que está acontecendo para a sociedade paulista. Falar: olha, estamos com esses problemas e com essas oportunidades. E eu considero que você é a pessoa para fazer isso. Está aí a declaração de Fernando Haddad em relação aos momentos que antecederam, né, a pré-candidatura dele, quando o presidente da República, Lula, fez aí esse convencimento /pressão. Muita gente fala que foi uma pressão danada para Fernando Haddad finalmente topar de novo essa pré-candidatura. E é claro que, falando em pré-candidatura, a gente automaticamente pensa em Tarcísio de Freitas, o principal oponente dele, o atual governador de São Paulo pelo Republicanos. Essa semana, Tarcísio disse que Haddad quebrou o Brasil e o ministro respondeu. Acompanhe. Agora, ele não precisa agradecer, porque não é do feitio deles agradecer nada que você faça. Mas não precisa mentir também. Fica quieto. Fica quieto. Eu no lugar dele ficar quieto. Não, legal, tal, mas não é. Agora, mentir? Pra que você ganhou o que com isso? Portanto, Fernando Haddad chamando Tarcísio de Freitas de mentiroso e pedindo que ele fique quieto. Essas foram algumas das declarações nesse evento que aconteceu hoje em São Paulo, no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Então, só para repassar, a gente teve essa declaração de Fernando Haddad falando que Tarcísio de Freitas é mentiroso quando fala que ele quebrou o Brasil, pedindo para ele ficar quieto. A segunda declaração, ele dizendo que o presidente Lula não vai tomar medidas, entre aspas, eleitoreiras agora para o final, né, para o início da campanha. E também em relação a ele ter sido convencido pelo presidente Lula a tentar o governo de São Paulo. Tiago? Trailer da campanha eleitoral aqui, a corrida ao governo do estado, o Palácio dos Bandeirantes. Misael Mainetti nos informou. Dora Kramer
Bom, são inúmeros os aspectos, né, como o próprio Misael falou. Agora, eu fico pensando qual seria o seu comentário sobre essa declaração, que ele disse que o presidente Lula não vai adotar nenhuma medida populista e, claro, que culpa o antecessor, diz que lá atrás teve a mesma coisa, ou seja, só muda ao lado, não é? Olha, são 3 assuntos. Misael mandou, papel, caneta e papel na mão. E aí anotei tudo direitinho. 3 aspectos, começando pelo o último, né? Que é a questão de chamar de mentiroso, enfim, é aquela que eu estava falando num comentário anterior, de troca de chumbo eleitoral. É disso a coluna, olha só, a campanha está andando agora. É claro que o Fernando Haddad sabe perfeitamente bem que ninguém, nem ele, nem ninguém que seja candidato, fica quieto numa campanha eleitoral. Portanto, o conselho cai no vazio. O segundo aspecto, que é o da resistência, de como o presidente Lula teve trabalho de convencê-lo, inúmeras conversas para convencê-lo a ser candidato ao governo de São Paulo. Isso é algo que pode ser contraproducente para ele do ponto de vista eleitoral, porque quando ele sempre... Claro que todo mundo viu essa resistência, mas quando ele volta a falar disso, reitera que precisou, teve muita dificuldade, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não queria me candidatar a ser governador de São Paulo. E aí o eleitor, que não é aquele engajado, que vai votar de qualquer maneira, pode pensar, então por que eu vou querer que ele seja governador de São Paulo, né? Então, é uma declaração que pode funcionar, ser contraproducente para ele. E o outro assunto, que é o pacote de bondades, né? Esse é o principal. Vem cá, então, se o presidente Lula não fará o pacote de bondades, ele tem que revogar uma série de medidas que ele está tomando, que ele está anunciando, fez a isenção do imposto de renda, escala 6x1, desenrola, semana que vem vai fazer o plano de segurança pública. Enfim, é claro, ele só não vai fazer igual ao Jair Bolsonaro, por exemplo, dar um aumento do Bolsa Família daquela ordem. Mas são medidas diferentes, mas é pacote de bondade, é medida eleitoreira. Quanto a isso, não resta a menor dúvida, isto é fato.